O objetivo do vídeo é passar todo o planejamento que foi feito para uma partida durante uma semana de trabalho, desde a análise do nosso jogo e todos os treinamentos e o próprio jogo em si. Então, no último jogo nós tivemos muitas chances de fazer gol e infelizmente o jogo terminou 1-1. Pode ver pelas imagens que são imagens do primeiro tempo, que nosso time ficou o tempo inteiro acima do adversário. A gente trabalhou a bola nos dois corredores, pela faixa central, tivemos chance de cruzamento, bola parada. A maioria do tempo a gente ficou com a bola buscando ataque mesmo, empurrando a defesa do adversário para trás. A gente teve paciência em alguns momentos, porém em outros momentos a gente tinha ansiedade já, que não foi tão diagnosticada como no segundo tempo, porque a gente criou muita chance com bola, o time deles pouco atacou. No segundo tempo a gente pressionou muito, eles não conseguiam sair de trás, e nisso ficou muito evidente. A gente, como nessa jogada, a gente roubava a bola perto do ataque e o jogador, em condição ruim, tentava finalizar. Então, isso foi minando a confiança, mas ao mesmo tempo dava a falsa impressão que a gente faria gol a qualquer momento. A gente fez o gol no último lance do primeiro tempo. Depois de várias chances, a gente conseguiu fazer aos 35, então foi algo bom. Ir para o intervalo com 1-0 também deu a falsa impressão de que a gente venceria o jogo. É natural, você tá dominando o jogo, consegue fazer o gol no fim do jogo, no primeiro tempo. A chance de você entrar no segundo tempo bem é grande. No gol dá pra ver alguns princípios que eu vou abordar em outros vídeos. Então, momento de ir pra frente, momento de ir pra trás, momento de desmarcar, momento de aproximar, de avançar, são princípios que eu sempre trabalhei com eles, para que eles criassem as jogadas a partir de princípios que são do jogo, não são do meu modo de jogar, do meu ponto de vista. São regras não escritas do jogo de futebol. Então, no caso, é o momento do facão, que não é qualquer hora que o cara faz o facão, ele tem o momento certo, ele tem que perceber algumas situações para poder fazer isso. E nisso fizemos o gol, e a impressão realmente era que a gente venceria. No segundo tempo a gente começou em cima, no começo do jogo já tivemos uma chance, como pode ser visto nesse vídeo, a gente conseguiu sair rápido no contra-ataque, o time estava bem posicionado, e por falta de ver o jogador livre certo, de tomar a decisão melhor, a gente não conseguiu fazer o gol. E depois a gente teve uma sequência de uns 5, 6 lances que a gente roubava a bola e finalizava de qualquer jeito. Então nesse segundo tempo a gente não finalizou uma bola na direção do gol. E depois, analisando com calma, a gente vai ver que o erro era os jogadores pareciam que não estavam se encontrando quando roubava a bola. Eles só viam o gol. Era a relação eu, bola, gol. Ele roubava a bola e ia direto pro gol. Nesse caso, podia ter tocado, não tocou, atrasou a jogada. Chegou para outro jogador, tentou finalizar de qualquer jeito. Então o que eu tentei trabalhar com eles foi a questão de que a finalização de fora da área é quando você está amassando o adversário e o time deles está com a linha muito baixa. Mas quando você recupera a bola, o time deles está totalmente desarrumado, é hora de encontrar rapidamente outro parceiro para que que o time inteiro chegue na melhor situação para fazer o gol. Então isso que teria que ser trabalhado durante a semana seguinte de treinamento. Então, analisando nossa equipe, no último jogo nós tínhamos sofrido apenas 3 chances de gol e tomamos um gol. Isso foi meio recorrente durante o ano. Então dá pra ver que, como mostrei no vídeo da parte ofensiva, nós estávamos dominando. E no momento de descompactação e tomar a decisão errada, a gente teve um contra-ataque, foi a segunda chance. No primeiro tempo a gente conseguiu recuperar, que o time estava bem equilibrado lá atrás. Mas aí tomar a decisão errada e uma chance de gol deles. Então essa foi a segunda chance de gol deles. A primeira foi em bola parada, a segunda foi nesse contra-ataque. A gente teve chance de evitar e a terceira foi o gol. Então foi uma chance perigosa, como pode ver. Na terceira chance, que foi um dos erros que a gente diagnosticou, que foi a questão da descompactação. Quando a bola está coberta lá em cima, a zaga tem que subir. Não tem que deixar o time deles dominar o campo. Eles têm que se aproximar e ficarem apertados. E nisso, a linha estava muito baixa, né? E teve erro técnico, teve erro em várias situações, mas aí no caso nós tínhamos vantagem numérica. Então o lateral esquerdo tinha que subir porque tinha uma vantagem numérica atrás dele e faltou a comunicação. E isso teria que ser treinado durante a semana. Porque um cara do outro time correu 40 metros, sem pressão, no fim cruzou e a gente fez o gol contra, porque a gente tinha vantagem numérica no setor. Então isso foi um problema que a gente diagnosticou e teria que ser trabalhado urgentemente. O que eu observei de Esfera é que eles conseguiam utilizar muito bem o goleiro e os dois zagueiros para controlar a pressão adversária, circulando a bola de um lado para o outro, até que eles conseguissem achar um homem livre para progredir. Então esses três faziam o controle da pressão, os volantes também se aproximavam, um de cada vez, jogando em diferentes alturas, um mais próximo
dos 2 zagueiros do goleiro e o outro mais próximo da intermediária, os laterais bem avançados. Então, quando a equipe conseguia quebrar essa primeira pressão, chegar na intermediária, eles rapidamente ligavam já os atacantes, o meia, o outro lateral, e rapidamente chegavam na área adversária. Então, eles tinham um jogo muito agressivo. A gente teria que controlar isso. Outra coisa que aconteceu era o que? Sempre que achava o jogador livre, eles ligavam. Então, no caso, ligou o lateral seguia o mesmo padrão, já tocava e entrava em velocidade no fundo. E isso na categoria sub-15 é muito complicado de controlar, porque quando você tem uma vantagem física, é difícil você controlar. Nesse caso, sempre os jogadores tinham uma bola descoberta, por exemplo, meia lá, e ele tentava achar alguém no fundo em profundidade. Então, a gente teria que controlar muito bem esses jogadores livres do adversário. Pode ver que esse lateral esquerdo pega a bola, ele tá sem marcação, ele já liga no espaço e a bola tá de novo lá no campo de ataque deles. Então era um jogo muito desgastante do ponto de vista de defesa, porque a gente não poderia deixar eles livres. Novamente, o zagueiro pega, já tá com a bola descoberta, já lança o beirada lá, que estava livre, o lateral passa em velocidade, o outro meia também passa a linha da bola em velocidade. Então eles atacavam muito rapidamente pelas beiradas. Se a gente perdesse qualquer jogador pelas beiradas, ali o cruzamento seria complicado pra gente. E os atacantes e meias se relacionavam muito bem, então eles conseguiam tabelar muito facilmente, eles dominavam a chave de primeiro outro jogador, eles já tinham muito bem consolidadas as relações entre eles. E nessa jogada, por exemplo, novamente, o jogador já estava sem pressão, o zagueiro, os 2 volantes em diferentes alturas, conseguiu ligar o volante, o que ele fazia? Já ligava rapidamente o lateral ultrapassando, e novamente era o esfera atacando. Então a gente teria que controlar muito bem a subida dos laterais e evitar de deixar o jogador livre com tempo para pensar e encontrar um ao outro. Então essa última jogada aí foi outro gol. Eles tentaram pela esquerda com o lateral avançado, não conseguiram. Jogaram na direita, circularam apenas uma vez, o lateral já tocou, já passou em muita velocidade, como pode ser visto. E os centroavantes sem marcação conseguiram fazer o gol. Então, pelas circunstâncias, como eu já adiantei anteriormente, nós teríamos que ser muito efetivos para roubar a bola no ataque. Eles erravam algumas saídas de bola, porque é o padrão de jogo, não era um time de chutão. Então isso oferecia a chance de a gente pressionar corretamente e conseguir roubar algumas bolas. E os gatilhos seriam jogados nos volantes e o retorno no goleiro. E então isso foi bem explorado pela gente no jogo. A gente trabalhou bastante essa pressão com 3 jogadores lá em cima. Então nas imagens dá pra ver contra o Branco eles perdendo e tomando um gol numa série de bola. E outra chance que não foi concretizada. E contra a gente, no segundo tempo, a gente adotou uma postura mais agressiva lá na frente. Nós tivemos um gol e em seguida um pênalti a nosso favor, pressionando a saída de bola deles. Então isso foi algo que foi bastante trabalhado para que a gente pudesse executar no jogo. E as questões laterais, como eles espetavam muito, a transição defensiva sobrava espaço pelos lados. Então no primeiro jogo a gente já explorou bastante isso. No primeiro tempo, que a gente jogou com uma postura um pouquinho mais recuada. Então a gente teve algumas possibilidades de gol ou de jogadas perigosas e a gente usaria isso também para a transição. Como era um jogo que a gente não poderia tomar gols, a gente teve que jogar mais pensando em defesa e transição do que necessariamente como atacar. Para atacar seria simplesmente manter o que a gente fazia já, que em outros vídeos eu vou falar, e preocupar com a transição defensiva. Então, como eu coloquei mais jogadores defensivos, nosso foco principalmente era controlar o jogo e aproveitar as chances. Era um jogo de resultado mesmo. E nas bolas paradas eles ficavam todos na área. Então geralmente eu trabalho nesses momentos tirar eles da área. Então fazer jogada curta, induzir eles a saírem da área para depois atacar a área. O jogo do primeiro turno foi muito complicado porque nós vínhamos de uma derrota inesperada para uma equipe mais fraca, que foi um jogo estranho. Tomamos o gol no último lance do jogo, o outro gol foi uma falha individual numa série de bola, e com isso eu fiquei muito pressionado já de cara. E para esse jogo eu tinha a ideia de jogar com um time agressivo, por causa das características do Esfera, pressionando a série de bola, só que eu acabei tendo que optar por jogar com um time que eu não gostaria, por questões externas. E era um time bom também, mas eu acho que para esse jogo não era ideal. E como pode ser visto, tomamos o primeiro gol num pênalti inexistente, o jogo estava controlado, tivemos 2 chances boas, e com isso o time
demonstrou uma fraqueza que faz parte da categoria sub-15 e eu tinha diagnosticado com os jogadores em questão que estavam jogando. Eu precisaria de jogadores mais competitivos e vibrantes para um jogo como esse. Quando tomou o primeiro gol, aparentemente desmoronou. A gente tomou mais 3 gols de sequência. Então o segundo gol foi uma jogada que houve falha de marcação. O terceiro foi falha de encaixe de área. Até o primeiro gol não teve falha de encaixe de área. No terceiro gol já ninguém estava marcando ninguém. E o quarto gol foi um contra-ataque, que eram as questões que a gente tinha analisado. Era controlar as jogadas pelas laterais, o ataque rápido deles. Então não adiantava a gente não podia deixar ninguém livre. E os contra-ataques, eles eram muito rápidos, chegavam no gol muito facilmente. Então, o primeiro tempo virou 4-0 e no segundo tempo eu mudei totalmente. Eu mudei a postura, coloquei um time num 3-5-2, pressionando a saída de bola o tempo inteiro. Tive que trocar peças, né? Não adianta você trocar só o sistema sem trocar peça para mudar o sistema. Por causa das características, eu coloquei esses jogadores vibrantes que eu gostaria de ter colocado desde o início. A gente conseguiu ter uma sequência muito boa. A gente ficou o tempo inteiro em cima deles e após fazer o primeiro gol tivemos o pênalti. Aí vai a questão do futebol. Para eles fizeram, a gente errou. No momento que era nosso para fazer um 4-2 e mudar a história da partida, a gente perdeu o pênalti. Então, apesar da baqueada, a gente conseguiu continuar em cima. Então isso aí é a sequência real do jogo, logo depois do pênalti. E nosso time competindo todas as bolas, brigando todas as bolas, chegando no ataque. Mas não conseguimos fazer o gol. Então logo depois tivemos 2 sequências, cruzamento bom, que ninguém aproveitou, ninguém antecipou. O time continuou pressionando, mas para fazer esse tipo de jogo precisava de outras peças, que não eram as que estavam no começo do jogo. Então o segundo tempo foi um jogo diferente do primeiro. Pode ver que a gente errava, mas o time continuava em cima. E logo estava com a bola e criando situação de jogo. Situação de gol, quer dizer. E foi um alento diante da derrota. Tanto para a sequência do campeonato, quanto para o jogo contra o Esfera. Quando a gente analisou o primeiro jogo, a gente falou, não, tem como a gente competir melhor. Só que tem que ser um jogo diferente. Não adianta a gente entrar da mesma forma. Ao mesmo tempo, o problema era a questão da situação na tabela. Nossa equipe tinha que ganhar, então não dava para ir tão aberto assim como eu gostaria. Para o jogo, eu sabia que a equipe dele jogava no 4-2-3-1, com os 2 zagueiros, 2 atrás bem espetados na saída de bola, 2 volantes aqui por dentro e os 4 lá na frente, o meia, os atacantes. Então a gente não queria que eles chegassem rapidamente no nosso gol, então a gente teria que pressionar para que eles não ficassem muito em cima da gente. E para isso eu optei por um losango. Olhando de trás para frente, eu pensei em um zagueiro marcando individual centroavante, outro sobrando. Essa sobra seria meio que geral, ele poderia sobrar tanto caso o zagueiro perdesse, como caso o lateral perdesse, ele poderia liberar o zagueiro para marcar e ele encaixar aqui. Então ele seria uma sobra que comandaria todo o sistema defensivo. Um volante na base do losango marcando individual o meia do adversário, e aqui haveriam trocas de marcação. Então, os 2 volantes dos lados do losango, eles marcariam tanto o volante do adversário, certo? Dessa forma, como os laterais. E o meia, ele ficaria numa sobra e ele cobriria a saída dos volantes quando fosse pelo lateral. Para esse tipo de encaixe aqui. Quando chegasse no campo de defesa, eles formariam uma linha de 4. Com o meia entrando do lado do volante que estava na individual. Então seria de um losango para uma linha de 4, como está sendo visto aqui. Então a ideia seria essa. Para que isso fosse efetivo, eu precisaria que os meus atacantes pressionassem a saída de bola do adversário e jogassem eles para dentro. Eu corria o risco de deixar os laterais sobrando, os laterais dos 2 lados do adversário, porém eu teria uma vantagem numérica no setor que eles mais perdiam a bola, que era por dentro. Então, se eu jogasse para fora, a bola entrasse no lateral rapidamente, complicaria a minha defesa. Se eu conseguisse forçar a bola nos volantes, eu teria a chance do meio ajudar, e caso a bola entrasse no lateral, o volante está posicionado. E eu pensei em colocar os volantes dos lados exatamente para poder pegar essa subida forte do lateral. Porque se eu colocasse meus mesmos atacantes, eu perderia força para construir.
meu meia correndo para trás toda hora, meu atacante correndo para trás toda hora, eu preferi fazer a marcação deles de frente. Então 8 batendo de frente e os 7 batendo de frente com o outro lateral. A partir da escolha do sistema, eu teria que escolher como jogar, com quem jogar, na verdade. Então eu optei basicamente na linha de trás, a linha de trás estava jogando já, os laterais normalmente, lateral direito e lateral esquerdo. Aqui eu coloquei como principal marcador o zagueiro que geralmente fazia a cobertura, mas eu percebi que o outro zagueiro tinha mais velocidade e tinha mais senso de cobertura no momento. Então eu coloquei meu zagueiro que era mais técnico com bola, para caçar mesmo. Ele ficou o tempo inteiro em cima do 9. Aqui seria um 5. Eu poderia colocar um volante, mas eu optei por colocar um zagueiro que estava no banco, porque como o meu objetivo era fazer caçadas individuais, eu imaginei que um zagueiro teria mais vantagens naturais ao fazer isso do que um volante que não estava acostumado a fazer isso. Porque ele poderia gastar muita energia fazendo essa caçada individual, não conseguir cumprir o papel e perder a sua qualidade com bola. Por mais que fosse a melhor posição do meu volante que eu joguei para fora nessa faixa central do campo, eu preferi abrir mão disso, jogar ele aqui do lado do losango, podendo abordar tanto o volante quanto o lateral, mas manter aqui um zagueiro. Até porque, caso eles jogassem com dois atacantes, esse zagueiro entraria como zagueiro, certo? Manteria a sobra. E os meus volantes pegariam os meias para que os laterais pegassem em cima. Que é uma situação que aconteceu no jogo, por sinal. Então eu preferi manter um zagueiro aqui na cabeça de área. Mesmo que não estivesse com tanto ritmo, foi arriscado, mas valeu a pena o risco. Para que eu ganhasse essa questão de costume em marcar e caçar um jogador. E dos lados eu coloquei os volantes, então a vantagem do losango foi que se no outro jogo meus meias estavam acompanhando por fora ou beiradas, dessa vez não, eu colocava um volante para marcar a subida forte. Então eu coloquei basicamente 7 jogadores para neutralizar os 6 jogadores que viriam atacar. Então de cada lado eu coloquei um volante, esse volante 7 jogava originalmente por dentro. O 8 eu joguei do lado esquerdo porque meu lateral esquerdo tinha mais dificuldade na marcação. Então eu jogava ele pro lado que era mais difícil de marcar, até aí também era o lado mais forte, que era o meu principal marcador. Meu 11, eu deixei ele pra estar sempre perto do gol e dos atacantes, para municiar, e não precisar correr por fora. Então eu coloquei o meia que estava no melhor momento e que tinha dificuldade de marcar por fora. Então eu preservei ele, fazendo com que ele voltasse por dentro. Então quando o 8 saía para caçar, ele pegava o 8 do adversário perto. Ele não precisaria fazer grandes caçadas. Isso preservava ele para o momento de construção. E na frente eu optei por meus 2 atacantes mais agressivos na marcação. Os caras que tinham mais velocidade, mais agressividade, que tinham um condicionamento físico melhor, e além de ter qualidade, porque eles eram muito bons. Então as peças foram pensadas dessa forma. A maior mudança foi colocar na base do losango um zagueiro. E foi válido porque no começo do jogo eu tive que mudar para o 3-5-2, então eu já tinha o zagueiro. Isso eu pensei, se eu tivesse um volante lá e um meia aqui do lado, por exemplo, meu volante originalmente aqui jogando com a 5, colocasse um meia aqui do lado, por exemplo, talvez eu perdesse uma manobra que eu gosto de fazer, que é às vezes mudar o sistema tático, quando eu percebo que o sistema não está encaixado. Então o motivo da escolha dos jogadores foi esse. O trabalho escolhido foi bem simples. No início, o preparador físico jogava a bola para um meia, que escorava para ele, e nisso a bola era lançada lá dentro da área. Caso o ataque conseguisse ganhar a bola, eles fariam o quê? Eles teriam que trabalhar em 2 toques para chegar a fazer o gol, e a defesa teria que evitar o gol, defendendo com 5 contra 7. Caso a defesa roubasse a bola, eles deveriam fazer o quê? Ligar em 2 jogadores que estariam na outra metade do campo para fazer a transição para o outro lado. Então, qual que foi o objetivo desse trabalho? O objetivo era esse meia que escorava e vinha de frente para o ataque ser marcado pelo nosso volante. Então, do ponto de vista tático e técnico, era esse encaixe. A linha de trás era conseguir ganhar a bola no alto, a primeira bola,
e a segunda também. E quando conseguisse fazer isso, conseguiria o contra-ataque. Então a dificuldade seria essa. E pro ataque, o objetivo era sempre eles se acharem. Como eu falei no outro jogo, eles tiveram muita dificuldade de se encontrar, que não decidir sozinho. Então por isso que eu coloquei os 3 toques. Então, no caso, os objetivos principais eram técnicos mesmo, de tempo de bola, de desmarque, de dominar bem a bola e passar bem a bola, mas que seriam utilizados para o jogo. Então seria um início de trabalho na semana para chegar na forma que a gente jogaria no sábado. Então o que a gente fez foi o coletivo, o Jairo montou uma equipe e eu consegui montar a estrutura do losango que eu gostaria, como pode ver na imagem. Ele montou uma equipe mais parecida com a equipe adversária e no losango formava a linha de 4 com a saída do volante lateral. Quando o volante saía, o meia entrava e formava a linha de 4, como pode ser visto aí na imagem. Os atacantes sempre direcionando o jogo para dentro, porque seria lugar de vantagem numérica. Então isso era a base da pressão. Um losango que os atacantes direcionavam para dentro, eles conseguiam pressionar tanto os zagueiros quanto os laterais. Então se a bola fosse no lateral, ele poderia pressionar também. E os encaixes individuais lá atrás, os 7 jogadores nossos com uma sobra. E os laterais, o volante dando bote lá em cima no lateral, certo? E o nosso primeiro volante, que era um zagueiro no caso, caçando o meio adversário. E o zagueiro de cobertura, fazendo sempre as coberturas em qualquer setor, porque ele era o melhor jogador que fazia a cobertura do time. Aí no caso é o momento que eu parava para explicar, então a dinâmica do coletivo era essa. A gente fez um jogo, mas eu parava bastante, explicava, posicionava, conversava com cada jogador, explicava a função de cada um dentro do sistema. Aí novamente, a bola por dentro. A ideia seria o quê? Sempre jogar para dentro, porque nós teríamos vantagem numérica. Tem os 2 volantes deles contra os nossos 3, o meio e os 2 volantes, e os laterais deles ficariam sozinhos. Porém, na viagem da bola, o volante do lado pegaria o lateral de frente, que era o problema que eu queria solucionar. Com bola também, o volante entrando entre os 2 zagueiros, para espetar bem laterais e empurrar os 2 pontas deles para trás. Então isso aí aconteceu. Não aconteceu tanto porque era o sub-17, foi um pouquinho difícil pra gente. Mas, então sempre parava e explicava. Aí no caso estou explicando a questão do meia. O meia e os 2 volantes teriam que dividir a marcação dos 2 volantes deles. Então o meia ficaria centralizado, os volantes próximos. E o meia era essencial para marcar o volante que ficasse livre quando o nosso volante saísse para pegar o lateral. Então eu estou explicando agora para o meia o que ele tinha que fazer. A ideia seria direcionar para dentro mesmo, que a gente viu que era o erro que a equipe cometia na saída de bola. E quando ele viajasse aí, ó, tô falando, ele liberaria o lateral, o nosso volante para pegar o lateral de frente. Então o objetivo de fazer o losango era esse. O meia era essencial para sempre cobrir a saída dos volantes dos lados. Então no caso seria o que ia acontecer aí, ó. Ele está direcionando, quando viaja o volante do lado consegue pegar a bola na lateral. Então o objetivo do treino foi esse, para rapidamente dar a ideia do jogo, porque a gente não estava jogando dessa forma até então. O trabalho era focado em transição defensiva-ofensiva, então trabalhava as duas questões. Eu estava focando muito mais na defensiva, porque a gente teria que controlar essa transição. Então basicamente havia 2 duplas, uma dupla de um atacante e um defensor, outra dupla de atacante e defensor. Essa primeira dupla, eles realizavam uma ação técnica, um cabeceio, uma chapada, e depois iam para uma disputa de bola, que era dada por atacante. Logo depois eu apitava e os outros 2 jogadores, um atacante e um defensor, faziam pedra, papel, tesoura, e quem vencesse ia para a disputa. Então isso poderia gerar uma vantagem numérica da defesa ou do ataque. E nisso também colocava a terceira dupla, então às vezes poderia gerar um 3 contra 1 ofensivo ou um 3 contra 1 defensivo. E nisso eu passava as instruções de temporizar, de atrasar o ataque, de direcionar, a hora de abordar. Então basicamente em vantagem numérica defensiva, com a cobertura já posicionada, quem estava na bola tinha que pressionar o adversário, não ficar correndo para trás. Em desvantagem seria correr para trás, fechar a linha de passe, atrasar ao máximo para que outros jogadores recuperassem. Também orientava as trocas, quando o jogador da cobertura saísse, quem estava abordando fechar, para fechar outra bola, focava em linha de impedimento, não adiantava ficar muito atrasado para gerar posição ofensiva. E no ataque as questões das vantagens, ficar em vantagem quantitativa, qualitativa, vantagem de posição, tinha que ir para dentro. E aí tinha as variações que a gente fazia, questão de
de quando e como atacar, né? Mas muito da criatividade do jogador. E em desvantagem atrasar, então passava conceitos bem básicos e deixava eles mesmos construírem as situações. E quando era necessário intervia e ia explicando. Mas o objetivo mais era defensivo mesmo nesse dia. Então após o treino que eu mencionei anteriormente, eu peguei só jogadores da frente e jogadores de trás e fiz o trabalho de pressão sobre a bola e movimentação dos três, os dois atacantes e o meia da frente do losango, evitando que a bola entrasse por fora. E os zagueiros e o goleiro tinham que trabalhar em 2 toques para tentar fazer o gol no caixote, coisa simples. Então eu ia orientando o posicionamento de cada um. Só que não tem imagem desse treino não. Aí na sexta-feira, o último dia de preparação, eu optei por fazer uma atividade que, por mais que fosse competitiva, era tranquila por causa das pausas. Então, eu dividi um setor em que haveria, próximo ao gol, 4 defensores e o volante. Então seriam 5 defensores contra 4 atacantes, que simulariam os 3 atacantes e o meia, o adversário. E no primeiro setor, os 4 jogadores trocariam passes, utilizando 2 toques, com o objetivo de achar no último setor, próximo ao gol, um dos jogadores livres para poder atacar. Esses jogadores teriam que trabalhar em 2 toques também e achar rápido o lateral, para que esse lateral, vindo sozinho, sem marcação, fizesse com que a defesa tivesse que se reorganizar. Então o jogador de cobertura teria que empurrar o zagueiro que estava marcando para empurrar o jogador do lateral para que o lateral fosse abordar o outro lateral. E quando a equipe branca roubasse a bola, o objetivo seria ligar nos laterais que estavam esperando e fazer uma situação de cruzamento no outro gol. Então era uma atividade bem dinâmica, mas com bastante pausas para que não desgastasse nenhum jogador, além da conta, porque era uma sexta-feira. Chegamos à hora do jogo. O que aconteceu foi que no primeiro minuto a gente já percebeu que eles estavam no 3-5-2, então tive que mudar o sistema. Então tudo que a gente treinou a semana inteira teve que ser mudado, mas foi avisado no vestiário que isso poderia acontecer, e como a gente já trabalhou dessa forma durante o ano, foi tranquilo. Eu sabia disso porque o lateral estava lá em cima, então o lateral batendo em cima é quando joga no 3-5-2, que o ala pega o lateral adversário ao invés de quem está no losango. Aí a gente direcionando para dentro, que foi uma coisa que a gente treinou bastante. Os volantes acabavam errando, achar o outro rapidamente, foi uma coisa que melhorou bastante nesse jogo. Foi a primeira chance de gol que a gente teve. Infelizmente não saiu, mas foi bom novamente, ó. 3-5-2, dá pra ver que a gente tá no 5-3-2 agora. O lateral tá bem baixo e ele vai sair pra abordar aqui em cima, porque só tem 2 atacantes por dentro. Então quem pega o lateral aqui em cima é o próprio lateral, que tá de ala na verdade. Então vai perceber que depois a gente volta pro 4-4-2 losango. E isso não foi treinado durante a semana, mas como já vinha no processo, a gente conseguiu fazer isso. Pode ver do outro lado também, quem pega em cima lá o lateral chegando é o nosso ala esquerdo. Então por isso que foi vantajoso colocar um zagueiro como primeiro volante, porque possibilitou isso aí. A questão do escanteio, a ideia é sempre tirar todo mundo da área. Mesmo com o erro, que acontece muito em sub-15, a gente vê que a área ficou despovoada. Tava todo mundo lá dentro. Quando jogou a bola para trás, todo mundo saiu, teve chance de fazer o gol. O gol nosso foi numa falha do saída por dentro. Então o time estava encaixado lá atrás, direcionando para jogar por dentro, e a gente aproveitou o erro deles. E aí já dá para ver que voltou no losango, porque quem vai pressionar aqui é o volante, que ele divide, ele tá marcando o volante deles e já vem marcar o lateral. Então, no primeiro tempo, a gente teve que mudar a formação. Aí de novo o losango, o meia fazendo a cobertura do volante, chega atrasado, mas a gente consegue ter vantagem numérica e recuperar. No segundo tempo inteiro a gente jogou no losango, então dá pra ver bem encaixadinho. O volante perdeu, que é o risco que a gente corre, e o erro igual no último jogo, lateral em vantagem numérica, com cobertura, ele não abordou e deixou o cara chegar dentro da área. Então ele poderia ter antecipado a situação. E o interessante desse lance é que depois teve cobrança. O pessoal cobrou muito ele. E foi uma coisa que eu valorizei depois do jogo. Cobrança consciente. A gente treinou e tem que fazer o que está sendo treinado. Eu, novamente, losango encaixado. A gente começou a forçar o erro deles, porque eles tinham poucas opções. Eles sabiam que seriam pressionados lá atrás.
e forçavam pelos lados, sendo que a gente chegava junto com os jogadores que iam dominar a bola. As coberturas funcionaram muito bem, eles conseguiram entender bem como que funciona a cobertura. Novamente o losango bem encaixado, dá pra ver, ó, jogando o jogador pra dentro e pressionando dentro só. O nosso volante aqui dividindo a marcação entre o volante adversário e o lateral direito. E nisso a gente conseguiu fazer bastante pressão no jogo. Jogou mais em cima, não jogou com postura tão defensiva. E mesmo no segundo tempo, o time cansado, a gente conseguiu ainda recuperar mais bolas no ataque. Só que a gente acabava errando por ansiedade e na hora que conseguia pôr no chão, conseguia criar alguma coisa. Criando essa chance que a gente teve de fazer o gol. O time bem preenchendo bem a área e com paciência para tentar criar uma jogada. Aí novamente cobertura. O nosso lateral perdeu tempo de bola, mas aí no caso o zagueiro viu, percebeu que estava em condição de cobrir, conseguiu recuperar a bola. Então isso foi uma coisa bem marcante desse jogo. As coberturas foram muito boas. E o segundo gol, pensando no losango, quem recupera a bola aqui em cima é o volante. Então foi bem executado e diferentemente de outro jogo que ele tentou decidir sozinho, ele roubou, passou para o outro jogador em melhor condição e aí saiu o nosso segundo gol, que garantiu sobrevivência na competição. Então é isso, o objetivo foi passar tudo o que aconteceu durante a semana, desde a análise do pós-jogo, análise de adversário, o planejamento de como jogar e como colocar em prática por meio de treinamentos. E é o que eu faço todo jogo. Todo jogo para mim é dessa forma, buscando conciliar por um eixo a formação no longo prazo. Então, geralmente até quarta-feira eu trabalho questões mais gerais de correções, técnico-tático individuais e do time, e quinta e sexta específico para os jogos. Então, só que sempre tentando conciliar os conceitos para que tenha uma sequência semanal, para que chegue no jogo as ideias sejam bem claras. É um vídeo meio pouco longo, mas é o mais resumido possível em cima de tudo que a gente tem que fazer durante uma semana de trabalho. Obrigado.